Oi, gente, eu sou a Camila e hoje eu e a Carol vamos falar sobre a teoria comportamental da gestão. Primeiramente, a teoria comportamental da gestão, ela engloba outras 4 teorias. Essas são a teoria das necessidades, a dos dois fatores, a X e Y e a teoria das decisões. A teoria comportamental da gestão ou a teoria comportamental da administração, ela é uma teoria que utiliza princípios da teoria das relações humanas, porque essas duas teorias, elas têm como foco o estudo da motivação humana para explicar o comportamento das pessoas dentro de um ambiente de trabalho. Nessa teoria, a preocupação com a estrutura ela é transferida para o processo e para a dinâmica organizacional. Agora, nós vamos falar sobre essas 4 teorias. A primeira delas é a hierarquia das necessidades de Maslow, que ela é definida pelo autor como se as necessidades humanas estivessem em uma pirâmide hierárquica. Assim, no topo dela, nós teríamos a necessidade de autorrealização, que seria a plena autonomia no trabalho. Abaixo dela, nós teríamos a necessidade de estima, que seria a necessidade de ter status, ser reconhecido pelos outros dentro da empresa. Abaixo seria necessidades sociais, que seria a necessidade de ser integrado, ser aceito em um grupo informal, como é muito falado na teoria das relações humanas. Logo após, nós teríamos a necessidade de segurança, que, como o nome já diz, são as condições seguras dentro de um ambiente de trabalho. E por último, seriam as necessidades fisiológicas, que seria a necessidade que todas as pessoas têm, como por exemplo abrigo, alimentação, repouso, ou seja, condições básicas. Vale ressaltar que apesar dessa teoria ser conhecida pelas necessidades em hierarquia, não quer dizer que são exatamente assim na prática, uma vez que elas variam para cada pessoa. A segunda teoria é a teoria dos dois fatores de Herzberg. Essa teoria fala que existem 2 fatores que são responsáveis pela motivação e a satisfação das pessoas dentro de um ambiente de trabalho. Essas seriam os fatores higiênicos, que seriam os fatores extrínsecos, e os fatores motivacionais, que seriam os fatores intrínsecos. Os fatores extrínsecos são, como o nome diz, os fatores externos ao trabalhador, como, por exemplo, as condições de trabalho, salário, etc. Esses fatores eles vão provocar a insatisfação ou a não insatisfação, porque quando esses fatores são ótimos, eles apenas evitam a insatisfação, e quando são péssimos ou precários, eles provocam a insatisfação dos empregados. Já os fatores intrínsecos são aqueles relacionados às tarefas do indivíduo e que levam à satisfação, como, por exemplo, crescimento, desenvolvimento, responsabilidade, reconhecimento dentro da empresa. Dessa forma, quando esses fatores motivacionais são bons, eles vão gerar a satisfação, e quando eles são ruins, eles apenas evitam a satisfação, diferente dos fatores extrínsecos que causam a insatisfação ou a não insatisfação. Agora eu vou falar um pouquinho da teoria do X e do Y do Douglas McGregor. O Douglas já dizia que a teoria da hierarquia das necessidades existiam 2 diferenças de motivação, e cada uma correspondia até a um estilo diferente de liderança, de como devia ser tratado aquele trabalhador. E ele separava esses 2 grupos em X e Y. O X ele considerava ser um ponto de vista mais tradicional. Ele falava que o ser humano já era mais preguiçoso, ele procurava segurança, eles são egoístas, não têm iniciativa, eles evitam responsabilidade e só querem saber da questão financeira. Eles não ligam muito para se a empresa vai prosperar ou não. E ele também dividia na teoria do Y, que seriam pessoas totalmente opostas, que já é o ponto de vista mais moderno. Essas pessoas, elas são pessoas muito proativas, que elas procuram novas responsabilidades, tomam decisões pensadas, analisadas, são ambiciosas, se sentem motivadas e querem fazer aquela empresa prosperar de qualquer maneira. E aí ele até fala que para cada estilo existe um estilo de liderança. Para o X já existe um controle mais restrito, eles fazem muita coisa por recompensa, então eles valorizavam mais a questão de se você bater a meta, você vai ganhar alguma coisa. E é pouca delegação, eles têm que mais mandar do que delegar trabalhos. E no Y, eles já falam mais da questão da participação. Eles motivavam os trabalhadores a ganharem esse espaço para poderem crescer na vida. Então, existia muita delegação até entre os grupos. E dentro disso tem os estilos da administração, que a partir daí vai dar para analisar um pouco mais. Por exemplo, o autoritário coercitivo. O líder ele toma as decisões que não tem discussão. Vai ser isso e pronto. O grupo só tem que aceitar. O autoritário benevolente. O líder toma as decisões, mas existem algumas
liberdadezinhas para fazer umas modificações rotineiras, atualizar algumas coisas da flexibilização do grupo. E o consultivo. O líder consultivo, ele consulta os inferiores para perguntar como lidar com a situação, para ter até uma participação das pessoas menores. Isso, de certa forma, seria até mais do gosto da teoria do Y, porque eles têm essa participação, né? E também tem o participativo, que é totalmente descentralizado. A administração só cuida da burocracia e dos resultados. E com isso, nós temos até a teoria das decisões, que não é somente o administrador que toma essas decisões. Ela é racionalizada e sempre relativa ao sujeito que decide. Como assim? A pessoa que está lá no comando, ela tem essa racionalização do que fazer. Não só o administrador maior, mas como o administrador das áreas. E ficou evidente que a subjetividade em um processo de decisão é grande, e principalmente que a organização depende muito de decisões individuais. Mesmo das pessoas pequenas até as maiores pessoas da empresa têm que tomar decisões para poder fazer o futuro da empresa. E o homem administrativo também procura somente o suficiente e não o esplêndido. O homem administrativo, ele só quer o básico, ele quer sair de lá para poder ir curtir sua vida, não liga muito porque acontece dentro da empresa, ele só faz o suficiente. Então, essa foi a nossa explicação sobre a teoria comportamental da gestão. Obrigada!